Brasileiro. E nessa altura, nós já estamos com 5 jogos do Campeonato Brasileiro disputados e o Palmeiras não está indo nada bem. Cai o Marcelo Villar, o Palmeiras contrata o Tite. O Tite, esse Tite mesmo. Para quem não sabe, ele já foi técnico do Palmeiras em 2006. O Tite chega na 6ª rodada, algo assim. Ganha do Santa Cruz no Palestra. Parece que o time vai reagir. Só que daí nas partidas seguintes foram 4 partidas seguidas contra São Paulo, Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense. O Palmeiras perde as 4. Essa partida contra o São Paulo, que foi 3 semanas depois da eliminação da Libertadores, eu sou teimoso, eu fui de novo, cara. Eu fui de novo. Tinha 7.000 pessoas no Morumbi. Era uma quarta-noite, um frio do cacete. Eu fui lá, cara. E foi 4-1 pro São Paulo. O Wilsinho tinha acabado de pular o muro. Jogou pra eles, jogou pra cacete. Foi humilhante. 7.000 pessoas. A torcida deles, você ouvia, sabe, a conversa dos caras lá do outro lado. Eles vinham até a divisa pra encher o saco, pra xingar a gente. A gente tomando de 4, cara. No dia seguinte eu me lembro de ter ido lá no clube na quinta-feira à noite, que era o dia que a gente sempre combinava com a rapaziada de tomar cerveja. Eu saí do escritório, entrei no clube, né? Girei a roleta, passei por dentro. O pessoal tudo sentado, já tomando umas, né? Os caras me olham de longe, dão só aquele oi assim, eu passo reto. Ô, onde você vai, onde você vai? Eu não quero conversa. Eu subi direto na sala do Della Mônica. Eu tava tão revoltado, tava tão puto. Eu falei assim, ó, eu quero ouvir alguma coisa que me deixe dormir direito, porque nós vamos ser rebaixados de novo. Lembrem do que eu falei, era a 7ª rodada e o Palmeiras tinha 4 pontos ganhos na 7ª rodada. Chego na porta da sala do Della Mônica. O Della Mônica estava tendo uma reunião com o pessoal da Eletropaulo, que eles iam fazer uma reforma ali nos refletores. E quem estava na porta era o Friso. O Friso era diretor administrativo na época. Eu já quis entrar, metendo o pé na porta. O Friso entrou na minha frente e falou, onde você vai, onde você vai? Eu falei assim, não, vou falar com o presidente. Não, ele tá fazendo reunião agora, calma, espera. O que você vai falar com ele? Fala comigo. Aí eu pescocei lá dentro, vi que o Della Mônica tava lá dentro mesmo, reunido com outras pessoas. Aí eu comecei a falar, ô Friso, porra, você foi no jogo ontem? Eu fui. Aí eu falei pra cacete. E o Friso, sabe? Ah, tá bom, beleza. Não, calma, vamos melhorar, estamos trabalhando. Então, vai melhorar, vai melhorar. O que eu podia fazer? Bater no cara? Até podia, né? Mas ia adiantar o quê? Nada, ia só piorar. Pra mim, inclusive. Eu falei bastante. Voltei pra casa. Voltei pra casa não. Sentei aí com a rapaziada. Aí cumprimentei todo mundo. Comecei a tomar cerveja, acalmei um pouco. Mas foi um horror. Um show de horror. E as 3 partidas seguintes o Palmeiras perde as 3. Cada vez que o Palmeiras perdia eu lembrava do Friso falando que ia melhorar. Para a Copa do Mundo. E o Palmeiras está com 4 pontos ganhos em 10 disputados. Nós estamos em 2006 e é impossível não lembrar de 2002. Faltam 28 rodadas para acabar, bem mais do que em 2002. Tem tempo, mas a situação é desesperadora, com 10 rodadas. E para o mundo, para a Copa de 2006, a Copa da Alemanha, e o futebol só volta 40 dias depois. Como tem uma pauta, coitado do Roberto Carlos, né? Ele leva a culpa por causa disso, mas não foi só culpa dele, né? O Henry apareceu ali,
Parece que o pessoal não fez a linha de impedimento, né? E aí volta o futebol, volta o Palmeiras, volta todo mundo. E o Palmeiras precisa correr atrás. E o Tite tem aquela coisa do, né, de falar aquele idioma dele. Ele já tinha isso naquela época. Manja, encantador de serpentes. E o Tite consegue uma boa campanha no começo logo após a volta, né, da Copa do Mundo. Então ele aproveitou bem o tempo da Copa do Mundo, deu um padrão para o time jogar. O Edmundo estava encantado com o Tite. E o Palmeiras reagiu bem. Então, nos 10 primeiros jogos, após a parada, e só tem Campeonato Brasileiro pela frente, hein? Não tem mais campeonato nenhum para disputar. É foco no Brasileiro, sair desse buraco aqui e pensar em 2007. O Palmeiras consegue uma excelente recuperação. Então são 10 jogos, o Palmeiras ganha 6 e empata 4. Só vai perder para o Santos já no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na rodada 21, o Palmeiras perde do Santos. Mas perde com gosto também. Perde de 5-1. E aí dá uma chacoalhada. O Palmeiras toma de 5-1. E aí começam a questionar o trabalho do Tite. Será que era justo? Não sei. Mas nesse meio tempo o Marcos tenta voltar, né? Lembra que eu conto? O Marcos volta contra o Vasco, aí no segundo jogo contra o Corinthians o Palmeiras ganha de 1-0, gol do Paulo Baier, mas o Marcos machuca com 5 minutos de jogo. E volta, dessa vez o Palmeiras volta com o Diego Cavalieri. Vai ganhando e toma de 5-1 do Santos. Toma de 5-1 do Santos. Ainda tem uma chance de recuperar com o São Caetano, ganha de São Caetano, perde de novo do Cruzeiro e vai para Recife jogar contra o Santa Cruz. E o Palmeiras perde do Santa Cruz de 3-2, sendo que estava 3-1. O Palmeiras faz 3-2 no final do jogo, quer dizer, foi uma lavada para o Santa Cruz, que era o lanterna do campeonato. E a imprensa fez o papelzinho dela, né? Sabe quando vai esquerar? E foi falar com o Tite deu aquela sambarelove dele. Aí vamos falar com o Palaia no aeroporto. Seu Palaia, o Tite falou não sei o que. Aí o Palaia fala assim, o Tite tem que calar a boca e treinar o time que não tá jogando nada. Vamos lembrar que o Tite tinha feito o time reagir, né? Tinha tirado o time do buraco. Tinha. Tudo bem que ele tem aquele prazo de validade dele, né? O time realmente estava caindo, tomou de 5 do Santos, perdeu algumas partidas. Mas estava na mão dele o time. Dava para reagir, dava para fazer uma campanha digna até o fim do campeonato. O Palaia fala o que ele fala, aí o Tite é obrigado a pedir demissão. Se o Tite tem que calar a boca, não cala a boca, o cacete, né? O Tite tem que pedir o boné, tem que ir embora. E deixa o Palmeiras sem técnico de novo. Para chamar quem? Marcelo Villar. Chama o Marcelo Villar de novo. O Marcelo Villar fica mais 7 jogos à frente do Palmeiras. E nesses 7 jogos ele começa com uma excelente vitória sobre o São Paulo. O Palmeiras ganhou do São Paulo em 2006. 3-1 nas mãos do Marcelo Villar. Quem jogou bem nessa partida, eu lembro bem, foi o Marcinho Porpeta. Só que Marcelo Villar é simplesmente o Marcelo Villar. E nas partidas seguintes, o Palmeiras, nas 6 partidas seguintes, o Palmeiras ganha uma, empata uma e perde 4. E começa a entrar em queda livre novamente. E bate o desespero.
bate um puta de um desespero. Solução da diretoria, faltando 6 partidas para o final. Solução mística, solução mágica, traz de volta o Jair Pisserni. Qual o planejamento do Palmeiras, cara? Você começa o ano com o Leão, você manda o Leão embora, coloca o treinador do Palmeiras B, demora 6 jogos para tirar o cara durante a Libertadores, no mata-mata da Libertadores, aí espera perder o mata-mata da Libertadores para trazer o Tite. Aí o Tite fica um turno, ele estreia com o Santa Cruz, ele vai embora com o Santa Cruz, 20 jogos. Manda o cara embora faltando metade do turno ainda. E traz o Jair Pisserni. Então esse foi o planejamento do Salvador Hugo Palaia e do Afonso de la Mônica para o ano de 2006. Mais ou menos no mesmo esquema que aconteceu em 2005, né? Vamos que vamos, vai trazendo, vai contratando. E o Palmeiras já sem o Gamarra, né? O Gamarra tinha ido embora no meio do ano. O time já estava bem mais fraco. E traz o Jair Pisserni, cara. E o Jair Pisserni toma de 4 do Paraná na estreia. Felizmente a tabela deixou uns biscoitinhos no final pra gente. Então o Palmeiras pega o Fortaleza em casa e o Botafogo em casa e ganha 6 pontos. Não é que tá tranquilo, mas dá um sabe, um respiro. Aí o Palmeiras na antepenúltima rodada perde do Juventude lá em Juventude. Na penúltima rodada, o Palmeiras chega 5 pontos na frente da Ponte Preta. 5 pontos na frente, faltando 2 jogos. Começa a penúltima rodada. O Palmeiras recebe o Internacional em casa. O Internacional estreia um moleque chamado Alexandre Pato. O Internacional, campeão da Libertadores, estava indo disputar o Mundial contra o Barcelona, que ganhou. O Internacional estava jogando bola, né? E o tal do Alexandre Pato, que tinha 17 anos, aí jogou uma bola. Mas jogou uma bola. Ele faz um gol. Acho que com 1 minuto de jogo ele já estava 1-0 pro Inter. Deixa eu pegar aqui o tempo dos gols. Com 1 minuto já estava 1-0 o gol do Alexandre Pato. Com 4 minutos já estava 2-0 o gol do Fernandão com jogada do Alexandre Pato. Coitado do Marcinho Guerreiro, tá correndo atrás do Alexandre Pato até agora. E acabou 4-0. Foi isso o primeiro tempo, não? Não, acabou 3-1 pro Inter o primeiro tempo. E a Ponte Preta estava empatando. Então com isso, o Palmeiras estava ficando 4 pontos na frente da Ponte Preta, ia faltar uma rodada só, estava livre. Só que se a Ponte Preta faz um gol, fudeu. Porque daí a Ponte Preta ia cortar para 2. A desvantagem. E o Palmeiras ia jogar o último jogo lá contra o Fluminense, fora de casa. Então o jogo com o Inter já estava perdido, e se a Ponte Preta ganha o jogo dela, já viu. No começo do segundo tempo, a torcida começa a sair da arquibancada, correr pelo fosso, para invadir as tribunas, para subir pelas numeradas. Eu estava na numerada descoberta nesse dia. E aí eu vi a horda subindo, cara. Foi meio assustador. Claro que eles não estavam querendo bater nos torcedores das descobertas. Eles estavam querendo escalar para entrar lá nas tribunas, aí eles iam arrebentar o que eles vissem. Mas deu medo, cara. Os caras estavam babando. O Inter faz 4-1. Só que aí começa a chegar a notícia de gol da sei lá quem que estava jogando com a Ponte Preta. Acho que era o Goiás. No final o Goiás ganha da Ponte Preta de 2-3-0.
E aí acalma. Aí o Palmeiras está livre, mesmo perdendo de 4-1. E aí, pelo menos, a gente se safou. Ufa! Mas o Palmeiras termina o campeonato em 16º lugar. É assustador. É uma coisa... Acabou 4-0 o primeiro tempo? Acho que não, hein? Sim, acabou 4-0 o primeiro tempo. Acabou 4-0 o primeiro tempo. É isso mesmo. Acabou 4-0 o primeiro tempo. Rapaz, tudo se virou para a política. O Palmeiras está salvo e agora? Tem eleição, né? Em janeiro. Estamos em novembro. O Palmeiras termina o campeonato, empata 1-1 com o Fluminense e o que todo mundo suspeitava acontece. O Afonso Della Mônica estava terminando seu primeiro mandato, faz uma aliança com o grupo do professor Beluso. Imediatamente o Palaia é afastado da diretoria de futebol e é colocado o Gilberto Tipulo, junto com o Savério Orlandi, são os dois diretores de futebol estatutários, não havia diretor profissional, mas aí foi feita um planejamento para reformar totalmente o elenco e começar um projeto novo, mas aí com planejamento. Então foi escolhido o Caio Júnior para comandar o futebol do Palmeiras, pé no chão, sabia que não ia ganhar nada, mas pelo menos ia ter que montar um time, montar um esqueleto de um time para no ano seguinte aproveitar esse esqueleto e aí sim reforçar. Então, porque você não monta um time do nada? Mesmo o time de 93 do Palmeiras, vocês se lembram, ele começou a ser montado em 92. Você fez um esqueleto ali com o Mazinho, com o Zinho, aproveitou o César Sampaio que já tinha e o Evair. E aí você monta o resto do time no ano seguinte. O Palmeiras tentou repetir essa fórmula, só que sem dinheiro da Parmalat. Mas pelo menos tentou montar um time. Então contrata o Caio Júnior, que foi um bom técnico até a fatalidade de 2016, sempre fez bons trabalhos. Montou um bom time do Palmeiras em 2007, com jogadores fracos, né? Mas ele deu padrão, ele aproveitou o Valdívia, aproveitou o Edmundo, enfim. Essa história de 2007 a gente vai contar melhor, é claro, na quinta-feira. Mas tudo isso foi motivado por esse final de ano catastrófico, que foi o de 2006, nas mãos de Salvador Hugo Palaia e o Afonso Della Mônica consertando seus erros, né? Rompendo com o Mustafa, rompendo com aquela coisa de não pode gastar, não pode gastar, não pode gastar. Então aí sim ele falou assim, não, eu vou gastar, vou montar um time, mas vou fazer isso com o pé no chão, com planejamento, e para isso eu vou pedir ajuda para quem já foi. Então o Tipulo já tinha sido diretor de futebol na época da Parmalat. Não era um cara que estava, né, deslumbrado ali, comprando e vendendo jogador que nem era o Palaia. Então é assim que termina o ano de 2006, com o Palmeiras finalmente aprendendo a lição e tentando fazer um trabalho planejado, com começo, meio e fim. A gente sabe que isso dá resultado. O ano de 2007 é um ano de reconstrução. Depois, em 2008, sim, o Palmeiras monta um time forte, ainda com um aporte financeiro da Traffic. E em 2009 chega muito perto de ser campeão brasileiro. Em 2010 traz o Filipão, só que aí deu tudo errado. E aí a história que segue a gente vai contar nas próximas semanas.